4 sintomas que todo cardiologista vai perguntar para o paciente na consulta de primeira vez. Sintoma número 1, dispneia, que é a falta de ar. Todo cardiologista vai querer saber se você tem falta de ar e em que situação que essa falta de ar ocorre. Por exemplo, se ela tem relação com atividade física, com esforço físico. E aí, nesse caso, vai ser importante a gente saber qual tipo de atividade, qual a intensidade da atividade que desencadeia o sintoma. Porque a partir daí, a gente vai fazer uma classificação da capacidade funcional do paciente, da capacidade de exercício desse paciente, através de uma escala chamada de NYHA, New York Heart Association, que vai de 1 a 4. A gente fala que o paciente é NYHA 1 quando ele até tem uma cardiopatia, mas ele não tem limitação à atividade física, só tem sintomas quando faz esforço muito intenso, que possivelmente até uma pessoa que não tem uma cardiopatia também sentiria esse cansaço, essa falta de ar com essa atividade. A gente diz que ele é NYHA 2 quando ele tem sintomas aos médios esforços, então aí já tem uma restrição a algumas atividades. NYHA 3 quando ele tem sintomas aos pequenos esforços. E 4 quando o paciente, inclusive, tem sintomas em repouso. O cardiologista vai perguntar também se você tem falta de ar relacionada à posição que você fica. Por exemplo, se quando você deita à noite para dormir, se você consegue ficar com a sua cabeceira baixa, ou seja, não precisa de muitos travesseiros, ou se você só consegue dormir se você usar vários travesseiros, ficando às vezes até quase sentado para dormir, porque senão tem falta de ar. E outra coisa também, se você acorda no meio, você até consegue dormir com a cabeceira baixa, mas você acorda no meio da madrugada com uma falta de ar absurda, até um pouco assustado durante a madrugada. Essa dispneia, quando o paciente ele não consegue tolerar o decúbito com a cabeceira baixa, né? Não consegue ficar deitado com a cabeceira baixa, a gente chama de ortopneia. E quando o paciente ele acorda abruptamente no meio da noite, a gente chama de dispneia paroxística noturna, muitas vezes relacionada a algum grau de insuficiência cardíaca, ou seja, do coração grande. O segundo sintoma que o cardiologista vai perguntar é, lógico, a respeito de dor no peito. Se o paciente ele tem uma dor torácica, como é a característica dessa dor torácica, se ela tem relação com a atividade física, o que melhora, o que piora, o que desencadeia, quantos minutos que ela dura, para a gente avaliar se essa dor torácica tem características de uma angina pectoris, que aí a gente realmente relaciona algum déficit de perfusão ali do coração com riscos de infarto, ou se é uma doença, se é uma dor torácica que a gente chama de não anginosa, que não tem a ver com a quantidade de sangue que está chegando e nutrindo o coração. O terceiro sintoma que ele vai te perguntar, ele ou ela, é sobre palpitações, que é quando o paciente ele sente o coração batendo. A gente normalmente não sente nosso coração batendo, mas em algumas situações a gente pode sentir o coração meio que acelerando, meio que batendo mais rápido, meio descompassado. Isso é muito importante para o cardiologista, porque vai fazer a gente pensar que talvez o paciente tenha, por exemplo, alguma arritmia. Não necessariamente, tá? E o que é muito importante em relação a esse sintoma é também saber, novamente, o que desencadeou, quanto tempo durou, se alguma coisa melhorou e se teve outros sintomas associados. Se veio a falta de ar, se veio a dor torácica junto com essa palpitação e a frequência. Isso ocorre às vezes, quando eu me assusto, ou não, ou é uma coisa que ocorre quase todo dia, do nada, tô vendo televisão, calmo, tranquilo, vendo minha novela e daqui a pouco, do nada, meu coração começa a acelerar aquela batedeira. E o quarto sintoma é o desmaio, a síncope. Se o paciente ele tem episódios de síncope, e de novo também, né, o que causa essas síncopes geralmente, então a frequência que isso ocorre, o que ocorre logo antes, quais são os sintomas que o paciente tem logo antes de ter o desmaio, de ter o apagão, a duração desses desmaios, quanto tempo ele fica apagado, né, fica desacordado, quando o paciente retorna, como é isso? Ele retorna já totalmente com a consciência boa ou ainda fica um pouco aéreo? São as características que são muito importantes relacionadas à síncope também. Então, se você tem algum desses sintomas, procure um cardiologista para fazer a investigação correta. E caso você vá no cardiologista para um check-up normal, se prepare para responder essas perguntas a respeito desses sintomas.